Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Soaf, essa é a nossa edição 120 aqui na Casa do Futebol de Seleções, onde você fica sabendo tudo que rola nesse mundo durante Copa do Mundo, entre as Copas do Mundo, no caso, né? Nesse tempo de safra, de intersafra de Copa do Mundo, entre os torneios continentais. O que vai ter na data FIFA, né? Isso que a gente está fazendo aqui, fazendo essa prévia, e hoje é dia da gente olhar com carinho para a nossa amada e querida CONCACAF, porque estamos chegando no fim da Liga das Nações da CONCACAF, estamos chegando ao fim nessa fase de classificação, vai ter o Final Four depois, mas a maioria das definições já acontece nessa data FIFA. Algumas das definições já aconteceram, principalmente na Liga A, mas a gente vai falar sobre isso por aqui. Mas antes, convidar quem está aqui comigo, eu convido você a seguir o Conte Verde nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Segue a gente lá, tem conteúdo diário sobre futebol de seleções para você acompanhar, para você ficar sempre bem atualizado. Também segue aqui a gente no Spotify, no YouTube, vão ter mais ConteCast de prévia para essa data FIFA, para você ficar ligado, saber tudo tintim por tintim do que está vindo por aí. E claro, não esquece também de, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a manter cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Dá um toque aí, compartilha com seu amigo que quer saber tudo que vai rolar nessa data FIFA, tudo que vai rolar na Liga das Nações da CONCACAF e tudo que Tainan Melo tem para nos dizer aqui hoje sobre esses confrontos finais. Tainan, seja bem-vindo. São momentos diferentes. Nós temos as quartas de final na Liga A, momento sempre de decisivo, bota as grandes forças contra as forças emergentes, podemos dizer assim. Na Liga B, a disputa pelo acesso e também já o começo da classificatória para a Copa Ouro de maneira separada da Liga das Nações. Muito interessantes esses duelos, muita coisa para a gente observar e a gente falar aqui nesse podcast. Seja bem-vindo. Fala, Gabriel. Boa tarde. Olá para quem nos acompanha. Realmente, incomum, apesar de tantas coisas, incomum é o caráter decisivo, né? Tem vários pormenores de decisão. Essas partidas são bem interessantes de acompanhar e que vai ter caráter decisivo, todas por um objetivo, né? Apesar de terem finalidades diferentes, mas todas com um objetivo comum interessante. Vai ser bem legal de acompanhar essas provas da CONCACAF. Pois é, vamos ficar de olho. Como eu falei, já teve algumas divisões que já tiveram estabelecido, né, seus caminhos. A Liga A é uma delas. Na Liga A, nós temos agora as quartas de final, que vão acontecer nesse mês de novembro, jogos de ida e volta. Os vencedores vão para o Final Four no ano que vem, para decidir quem será o grande campeão, né, da Liga das Nações da CONCACAF. Se alguém vai tirar a hegemonia teremos Estados Unidos ou se teremos mais um título Yankee, e também as vagas para a Copa Ouro diretamente, que os 4 semifinalistas vão para a Copa Ouro direto. Nós já tivemos a primeira fase, a fase de grupos, onde ficaram pelo caminho as seleções que já estão na fase de playoff da Copa Ouro, Guatemala, Martinica, Nicarágua, Trinidad e Tobago, e as seleções que foram rebaixadas. Guiana Francesa, Cuba, Guadalupe e Guiana. Essas seleções caíram, e as que vamos falar agora, 4 continuaram e 4 chegam pelo ranking. Para você ter uma noção, vão ser 4 duelos, um vindo do ranking, o outro veio da fase de grupos. E o primeiro é um clássico da América Central, né, Tainan? Logo de cara, Costa Rica e Panamá, um duelo que a gente está acostumado a ver, né, recentemente. Tivemos pela Liga das Nações da CONCACAF de 22, 23, tivemos na Copa Ouro do ano passado, tivemos também na última edição da Liga das Nações, nessa mesma fase, ou seja, uma revanche costarriquenha. Nos últimos jogos, 4 vitórias do Panamá. E aí vem a questão. Será que vai ter vingança dos chicos? A gente vê que a Costa Rica perdeu muito da evolução que ela tinha conseguido com o Gustavo Alfaro, né? O Alfaro, ele apresentou uma Costa Rica muito diferente, até mesmo pelos padrões costarriquenhos, né, de jogadores, e acabou chegando para trás, né? Não chegou muito forte. E a gente não esperava tão forte e ainda conseguiu fazer uma Copa América decente. Porém, com a saída do Gustavo Alfaro para o Paraguai, o Cláudio Vivas, que está lá ainda como treinador interino, a gente viu um pouco de dificuldade, né? Até porque não é uma geração forte. O Panamá vive completamente contrário. O Panamá conseguiu essa ascensão. Para ter uma noção, essa vaga por ranking na última edição era da Costa Rica. O Panamá passou a Costa Rica no ranking da FIFA e agora chega sem ter jogado a fase de grupo, fez amistosos, tudo bem. Perdeu lá para os Estados Unidos e para o Canadá nos últimos amistosos, mas está se aperfeiçoando. Teve o melhor jogador do continente na última temporada, que foi o Carrasqueira, saiu essa premiação recentemente.
e o time do Thomas Christensen está jogando muita... A expectativa é que continue jogando muita bola. Panamá é favorito, dá para dizer isso, até ser um confronto ida e volta. Dá para ter essa expectativa de mais uma vitória canalheira nesse duelo aí que está sendo frequente dentro do continente e que dá para esperar deste clássico da América Central, Tainan? Gabriel, o desempenho das seleções, tanto no retrospecto como nos jogos, claro que amistoso tem um caráter diferente, e também o nível que o Panamá enfrentou são de seleções do mesmo nível um pouco superior no momento atual. Mas é interessante essa questão, porque a Costa Rica chegou no momento de que poderia ter muita evolução, com o Alfaro estava dando a entender que teria um norte bem interessante, mas terminou com a saída do Alfaro indo para o Paraguai, tendo mais dificuldades, voltando a passar por algumas situações complicadas. Então, o Panamá é favorito, acredito que chega com esse favoritismo, até pelo retrospecto recente, 4 jogos, 4 vitórias, tem acumulado bons resultados nos confrontos entre si, só que a motivação de Costa Rica é justamente quebrar essa sequência atual e colocar e se classificar, né? Então vai ser um duelo bem interessante. Acredito que o Panamá esteja um pouco mais pronto, mais evoluído, mas de certa forma ainda tem um certo equilíbrio. O momento é melhor para o Panamá. Acredito que o Panamá consiga se classificar, mas não dá para descartar a Costa Rica. Mesmo com alguns contratempos, a Costa Rica está viva no duelo. Acredito, e como são 2 jogos, então acredito que tem a chance, sim, a Costa Rica de se classificar. Mas vejo o Panamá à frente, com mais chance. Ano passado, quando, de uma certa maneira, a Costa Rica ainda era favorita, apesar de não estar no melhor momento da sua história, foi engraçado porque os jogos foram no mesmo esquema, né? A ida foi na Costa Rica e a volta foi no Panamá. Também está assim nesse esquema, né? O jogo tira vai ser dia 14 de novembro em São José e no dia 18 a volta na cidade do Panamá. A Costa Rica fez um 3-0 que foi humilhante. Sabe aquele 3-0 humilhante mesmo, assim, ainda mais com a rivalidade que tem entre Panamá e Costa Rica? É aquele jogo marcante para o pessoal do Panamá, então acho que tem um pouco disso, né? Foram 2 vitórias capachantes, né? 3-0 na ida e 3-1 na volta, no ano passado, e valia a vaga para a Copa América, né? Lembrando, o Panamá fez uma grande Copa América, né? Conseguiu eliminar os Estados Unidos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estavam com o time reserva, estavam com o time titular, diferente do ano passado, quando o Panamá foi vice-campeão da Copa Ouro e os Estados Unidos foi eliminado na semifinal, mas os Estados Unidos estavam com o time mais jovem, acabou perdendo na final para o México. Então é um momento assim muito interessante dessa seleção para mim. Eu acho que o Costa Rica muito mostra, né? A gente vê o Joe Campbell sendo convocado, o Campbell é reserva do Atlético Goianiense, então a gente vê que não é só uma questão óbvio, não só uma questão de momento, mas é questão também de geração. A geração costarriquenha não chega nem perto daquilo que a gente viu na década passada. Então é por isso que a gente tem essa desconfiança. Não dá para você negar o peso da camisa dos Chicos dentro do continente, dentro da CONCACAF, mas é algo que a gente tem que avaliar nesse momento e com certeza o momento do Panamá é melhor. Vamos passar para o segundo confronto, já por ordem aqui de dias. Dia 14 e dia 18, a gente vai ter no dia 14 em Kingston, Jamaica e Estados Unidos, e no dia 18 em St. Louis, os Estados Unidos recebendo a Jamaica. Tainan, a Jamaica surpreendeu no ano passado quando eliminou o Canadá, né? Acho que foi a grande surpresa. A Jamaica que vive todo esse drama de não poder contar com o Baby na seleção por questões, né, de brigas, ele fala que se recusa e tudo mais. O Antônio, por outro lado, sempre joga, né? Acho que é legal, um jogador que é um dos grandes nomes da história do país, tá lá. Mas os Estados Unidos têm esse peso de manter o título, né? Foram 3 edições de Liga Nações da CONCACAF, 3 títulos dos Estados Unidos, e agora com o Pochettino. Vai ser o primeiro jogo oficial do Pochettino nesse confronto, vai ser os primeiros jogos oficiais. Os outros 2 foram amistosos, vitória em cima do Panamá e derrota para o México depois de 5 anos sem vencer em derrotas para os mexicanos. Como que você sente? Você acha que agora vai ser o momento do Pochettino vir um pouco mais calmo, já consciente, né, com mais tempo de trabalho? E também a Jamaica, se você acha que... Né, a gente acho que ficou um pouco decepcionado pelo que a Jamaica apresentou na Copa América, né, em termos técnicos, talvez. Uma classificação era um negócio bem difícil, até porque o grupo era muito equilibrado, junto com o Equador, junto com o Venezuela, enfim. Mas o que dá para esperar desse confronto? Você acha que a Jamaica pode surpreender? E o que dá para esperar dos Estados Unidos no Pochettino? Esse primeiro jogo na Jamaica vai ser bem determinante, porque assim, a Jamaica vai usar o fator casa e, mesmo com os Estados Unidos favoritos, o jogo em que a Jamaica pode pelo menos dificultar as coisas.
A Jamaica conseguiu eliminar o Canadá na edição anterior, mas os Estados Unidos têm esse bom retrospecto, é o campeão. Então, e tem essa questão do Pochettino assumir, enfim, então, um novo comando. E tem uma seleção, claro, com mais potencial técnico. Mas por que eu falo muito dessa questão desse jogo na Jamaica? Porque os Estados Unidos, claro, que foram contra o México, mas tem essa questão de 5 anos que eles não perdiam, e o jogo foi no México. Então, o fator casa também contou, mesmo sendo também o segundo jogo, né, do Pochettino foi nos Estados Unidos, no caso, os Estados Unidos jogando fora de casa contra o México. Então, eu acredito que a Jamaica pode, mesmo sem contar com todos os jogadores que ela pode ter e aumentar o nível dela, mas tem o Michael Antônio, que pode ser, e é um diferencial, e ele pode realmente fazer a diferença, principalmente nesse primeiro jogo. Acredito que as coisas podem se equilibrar um pouco mais com esse jogo na capital da Jamaica. Mas aí enfrentar os Estados Unidos, com o mando dos Estados Unidos, com todo esse retrospecto positivo que os Estados Unidos têm na competição, os Estados Unidos surgem como favorito. Mas, como é futebol, então tem uma possibilidade, claro, da Jamaica surpreender, como já surpreendeu o Canadá na edição anterior. Pois é, e também tem esse peso, né, da vaga na Copa Ouro. Eu acredito que os Estados Unidos não vai querer chegar para a competição que vai ser nos Estados Unidos via playoff. Né? Ele vai vir com a classificação direta. Imagina que o Pochettino deve ter muito essa cabeça. E acredito até pela disputa que a gente sabe que há entre México e Estados Unidos, né, essa derrota marca muito, acho que machuca muito os americanos, né, quem gosta de futebol, claro, quem acompanha o soccer para eles, né, quem está nessa lá. Então, acredito que esse jogo possa ter um peso a mais, né? Vamos dizer assim, essa motivação, a gente precisa dar mais resposta porque aconteceu na última data FIFA não foi legal. A gente precisa mostrar que a gente tem força, que somos os melhores do continente, estamos lá na frente do ranking da FIFA, a gente não pode vacilar. Então, acho que vai ter essa motivação a mais por conta do tropeço na última data FIFA, além, claro, de manter a hegemonia na competição, que é algo que os norte-americanos vêm fazendo muito bem dentro da Liga das Nações, e a Jamaica também pode surpreender, como surpreendeu no passado, como você bem lembrou, disputou a Copa América por conta disso. Enfim, e agora a gente vai para os jogos do dia 15, vamos para a surpreendida que você falou, o Canadá, que vai entrar em campo contra o Suriname no dia 15. Esse jogo vai acontecer em Paramaribo, então você que é de Belém, no Pará, eu sei que a seleção vai estar treinando aí, mas, amigo, se você tiver condição, pega um aviãozinho, vai pra lá, cara. Porque, pô, é um jogo que vale muito a pena. Já teve reparo em Paramaribo, se eu não me engano. Então, pô, mano, vai lá dar uma olhada nesse jogo. Você quer dar uma pá, talvez esteja ouvindo nosso podcast, cara, vale muito a pena ir nesse jogo, cara. Pô, porque acho, de cabeça, eu não consigo lembrar, acho que é o jogo mais importante da história da seleção do Suriname. É um jogo nível de mata-mata, né, numa competição continental contra o Canadá, que tudo bem, é uma seleção que surgiu mais recentemente, né, nesse perfil, é uma coisa mais do último ciclo de Copa do Mundo, mas é uma seleção que disputou a última Copa do Mundo. Uma seleção que está em alta, tem craques, tem Davis, tem o David, que está jogando muito bem no Lille, na Champions League, né, fazendo gol a rodo aí, fez gol contra o Atlético de Madrid, enfim. Agora é o momento, esse é o confronto, não digo do Davi contra o Golias, porque acho que o Canadá não é tudo isso, mas para o Suriname é um momento histórico. Imagina o Suriname consegue, o Suriname já jogou Copa Ouro e tudo mais, mas consegue eliminar um gigante desse nível, como o Canadá no momento, e o Canadá precisa dar resposta em relação ao ano passado, né, em relação ao vacilo que deu, né, nesses dois jogos, como eu estava falando, dia 15 em Paramaribo e dia 19 é o jogo da volta em Toronto. Tainan, o que dá para esperar, cara? Eu acho que é um jogo, é um confronto que, ó, o Canadá tem todo o favoritismo, mas tem a questão do passado e tem um Suriname como o Geraldo Beck. A gente falou na última edição, né, do nosso podcast, quando a gente avaliou a data FIFA, que o Geraldo Beck jogou muita bola para botar o Suriname nesta fase. É um momento único, inédito na história do Suriname. Tem o Geraldo Beck carregando, sendo o principal responsável pelos gols, pela parte mais efetiva da seleção surinamesa. E é um confronto bem interessante de acompanhar justamente por isso, porque vem a motivação, vem um jogo na capital do Suriname, tudo bem que o Canadá tem mais técnica, mas as disparidades encontradas na CONCACAF em relação a gramado, a campo, a clima por si só, podem dar uma tônica diferente nesse confronto. O Canadá está à frente, é favorito, por tudo que você já falou, pela potencial técnico, disputar uma Copa, vai ceder alguns jogos do próximo Mundial, mas
tem a questão do confronto contra a Jamaica. A Jamaica, tudo bem, tá? Em tese está um nível à frente, porque a Jamaica já teve desafios muito grandes nos últimos 25, 30 anos. Embora tenha passado por altos e baixos. Mas o Suriname chega nessa fase com um potencial bem interessante de surpreender, pelo menos diante do Canadá. Eu acredito que, principalmente nesse primeiro jogo, a situação da Jamaica com os Estados Unidos se aplica também a Suriname e Canadá, com um equilíbrio um pouco maior. Então, eu acredito que o Suriname consiga atrapalhar um pouco nesse primeiro jogo, na capital do Suriname. Um jogo com o mando do Canadá, já vejo um pouco mais de disparidade. Mas vai ser bem interessante acompanhar, porque são duas seleções que têm potencial muito grande de evolução, principalmente o Suriname, contando com a convocação de jogadores que têm ascendência, enfim, é algo bem interessante de acompanhar o quanto a seleção ainda pode evoluir. Com o Canadá, que já tem potencial técnico muito comprovado pelos jogadores que estão no nível europeu, mas também que tem potencial margem para evolução, para evoluir ainda mais. Então, acredito que Canadá e Suriname vai ser um jogo bem interessante de acompanhar, principalmente esse primeiro jogo na capital surinamesa. Vejo que o Suriname pode surpreender ou acirrar um pouco mais esse confronto, justamente nesses primeiros 90 minutos. Só para falar aqui, eu fui até pesquisar aquilo que eu falei. Se dá para colocar no mesmo prateleiro, eu não sei, mas o Suriname já ganhou a Copa do Caribe lá nos anos 70. Então, óbvio, é um título, mas, tudo bem, ali acho que dá para você botar um pouquinho a mais, porque o Suriname venceu o Haiti, e o Haiti, vale lembrar que foi para a Copa de 74, então, isso foi em 78, mas enfim, nunca conseguiu talvez ter esse momento de uma seleção tão forte, né? Nunca chegou forte na Copa Ouro, né? Não conseguiu também ser tão forte nas vezes que participou das eliminatórias da Copa, então é um momento único assim para o Suriname, né? Até estou vendo aqui, a melhor campanha na Copa Ouro foi justamente em 77, né? Um ano antes ali de ganhar, mas ele ficou na 6ª colocação de 6 times, então não muda muita coisa, mas enfim, é um momento assim muito especial, e como você falou, né, teve essa questão que a gente reforçava aqui, né, até mesmo, não só a gente, mas muita gente antes, forçava de como que o Suriname podia ganhar a partir da mudança da lei, né? A gente viu nesse intervalo que o Dwight Yorke assumiu a seleção de Trinidad e Tobago. O Yorke é um cara que, por exemplo, está tentando levar isso para Trinidad e Tobago. No Suriname começou a acontecer de netos, né, poderem ter cidadania, que era o que algo não acontecia. E por isso que, se você for ver, né, que se a gente pega lá, tem muitos jogadores de origem do Suriname que são holandeses e holandeses clássicos, né? Se você pega, né, o Davids, o Van Dijk, enfim. Mas quantos desses não podiam ter cidadania? Não é só que foi opção de jogar pelo Holanda, eles não podiam jogar pelo Suriname. Né? Então agora, obviamente não sei, porque são caras de um nível muito alto e eles sabem que tem potencial de jogar na Holanda, como aconteceu. Mas agora outros jogadores estão vindo e isso está mudando, né? Tanto com o Suriname, tanto com o Curaçao, que a gente vai falar daqui a pouco, mas são seleções que são beneficiadas por isso, e no Suriname está começando a dar certo. Vamos ver se vai dar certo agora. Tem a Copa Ouro, né? Talvez vá no que vem, se não passar aqui, vai ter outra chance de ir. Também tem eliminatórias por aí, então vamos ver aonde o Suriname consegue chegar nesse momento muito especial e ver, né, principalmente como você falou, esse primeiro jogo vai ser determinante para saber se o Suriname vai conseguir manter principalmente o duelo vivo, ou já vai o Canadá conseguir caminhar a vaga. E vamos voltar, né, a gente começou falando de revanche, vamos voltar para uma revanche, e essa revanche aqui, tá todo mundo com isso na goela, eu tenho certeza, que é entre Honduras e México. Para você que não se lembra, na vez passada, Honduras ganhou o jogo de ida por 2-0, mas jogando muita bola, podia ter feito até mais o jogo de ida. E na volta o México abriu 1-0, depois ficou martelando, com aquela famosa ajudinha da CONCACAF, conseguiu marcar um gol, se não me engano, já estava aos 11 minutos do segundo tempo, levou o jogo para prorrogação, e aí nos pênaltis conseguiu vencer, passou direto para a Copa América, né, quase. Imagina o México disputando o playoff, México-Canadá no playoff, podia ter isso, hein? O CAF ia ficar meio bolado. E o destino quis que Honduras e México voltassem a se enfrentar dia 15 em São Pedro Sula e no dia 19 jogo de volta em Toluca. Tainan, óbvio que tem esse clima de revanche e tudo mais, mas até contra essa vitória contra os Estados Unidos, óbvio, teve aquele jogo contra o Valência que o México estava ganhando, deixou empatar, né? A gente sabe que o México sempre prega suas peças para nós, mas a gente vê um momento, acho que com mais confiança da seleção mexicana em relação ao ano passado. Mesmo a gente sabia que ano passado
né, o México vinha da conquista da Copa Ouro, pouco antes desse momento de playoff, né, mas a gente sabia que não tinha muita expectativa em torno da seleção, havia uma pressão já muito grande do Lozano, que era o treinador, e agora, né, com o Aguirre, que é um nome já consagrado, já é um bombeiro oficial da seleção mexicana, acho que as coisas estão mais calmas, mas tem também esse momento aí delicado, essa revanche, né, essa classificação que ficou na garganta hondurenha. Como que você vê a chegada do México, também de Honduras aí, em busca dessa revanche para cima dos mexicanos nessa edição de Liga das Nações? Vejo por parte de Honduras, principalmente, não dá para dizer com a raiva, mas eles estão uma motivação a mais, justamente por tudo que aconteceu no último confronto. Então, acredito que Honduras vai tentar fazer valer a máxima do últimas quartas de final, do último chaveamento, do último mata-mata, quando eles fizeram valer o mando, né? Conseguiram fazer uma boa atuação, poderia ter tido um resultado bem melhor, como você falou, mas não conseguiu. Acredito que a chave para a seleção hondurenha vai ser essa: repetir o que aconteceu com bom desempenho em casa, para tentar levar uma vantagem confortável para o jogo contra o México. Não é a mesma situação, porque o México parece estar mais tranquilo. A pressão ainda continua, mas um pouco mais reduzida, justamente pela vitória contra os Estados Unidos. Então, vencer um rival histórico que não vencia há 5 anos, e vencer em casa, vencer no México. Então, isso inflama o torcedor mexicano e, consequentemente, também a seleção vai mais motivada, com a torcida que tem o costume, tem por tradição de apoiar bastante e fazer uma pressão muito grande quando joga não apenas no solo mexicano, mas principalmente quando joga no país natal. Então, acredito que vai ser um jogo em que o México é favorito, mas que Honduras vai tentar surpreender com os mesmos recursos que fez no último confronto eliminatório. Agora vai tentar, claro, que não haja nenhuma interferência, nada da CONCACAF durante o jogo, para trazer algo cruel, uma nova eliminação. Mas acredito que vai ser um jogo bem interessante de acompanhar, como todos os outros, e vejo esse aspecto como algo que pode, mais uma vez, ser decisivo. Agora só não se sabe se vai ser decisivo para Honduras levar melhor ou para o México manter esse bom retrospecto nessa fase contra o Honduras. E só para confirmar aqui, foi aos 56 do segundo tempo, tá? O segundo gol do México ano passado. Os hondurenses ficaram revoltados e a gente já sabe todo o histórico que há com o CONCACAF e outras seleções fora México e Estados Unidos, sempre há problema. É uma coisa que a gente lamenta muito, que por mais que a gente queira acreditar que não tem nada sobrenatural, mas é incrível, é muito coincidência que sempre quando alguém desses grandes está em apuros, acontece alguma coisa, né? Principalmente com o México. Então, a gente torce para que não acontecesse. Se o México passar, que seja no campo, e se o Honduras passar, que também seja no campo. Tem uma questão que eu não sei explicar para vocês, eu até estava correndo atrás antes, do que acontece com os eliminados, porque os classificados vão para a Copa Ouro. E a gente vai passar agora para a Liga B, e na Liga B só os 2 melhores vão para os playoffs. Sempre soma com play, são 6 times. Então, tem que vir 2 times pelo menos de algum lugar, ou 4, não sei. Mas, então eu não sei dizer para vocês aqui da onde que vem os outros times que vão disputar, ou para onde vão esses times que vão ser eliminados, né? Se eles já vão para a Copa Ouro direto, vão para o playoff, ou se vai ter aquele igual que foi na Copa América, né? Com um jogo único, uma vaga direta, se eles vão ter 2 chances, né? Enfim, e quem perder vai para o playoff. Não sei explicar, mas a gente fica na guarda. Não tem nada no site da CONCACAF, só para vocês saberem. Só está dizendo lá que os terceiro e quarto são o playoff, que foi o que aconteceu, né? Aí já tem Guatemala, Martinica, enfim, as outras seleções que não foram rebaixadas na Liga A, já garantidas no playoff. Martinica, Nicarágua, Trindade e Tobago, do Dwight York, a gente fala do York quando Trindade e Tobago jogar, que não é o caso de agora. Agora a gente passa para a Liga B que vai ter as suas definições aí de acesso, lembrando também que o vencedor de cada grupo vai para a Copa Ouro de forma direta, ou seja, muito importante, e a gente vai ter jogos aí, como a gente já falou outras vezes, na Liga B, por sedes. Então, o grupo A, que tem El Salvador com 9 pontos, São Vicente Grandinas com 7, Bonaire com 4, Montserrat com 3, lembrando que também
tem a questão do rebaixamento. Os jogos vão acontecer em El Salvador. No dia 14, a gente tem Montserrat e São Vicente Granadinas, Bonaire em El Salvador. No dia 17, São Vicente Granadinas e Bonaire, El Salvador e Montserrat. Tainan, acho que El Salvador, depois do vacilo de ter perdido o jogo contra São Vicente Granadinas no finalzinho, né, em São Vicente Granadinas, já podia estar com acesso muito mais encaminhado, tem a missão de não vacilar contra Bonaire e Montserrat. Da mesma forma que São Vicente Granadinas, se quiser ainda sonhar com acesso, tem a missão também de não vacilar e torcer para um vacilo. E as outras duas aí, para vacilar do rebaixamento, também vão querer fazer uma surpresa com a observação que Bonaire está fora, né, está na terceira colocação. E São Vicente Granadinas, se manter esse pensamento, pode garantir uma vaga entre os dois melhores segundo colocados, né? No momento estariam Bermuda e acho que Curaçao, se eu não estou enganado, classificados. Bermuda e Curaçao. A gente vai passar por esses grupos depois, mas São Vicente Granadinas também tem essa missão. Como que você vê esse grupo A responsabilidade de El Salvador, né, depois de um ano passado terrível, esse ano um pouquinho melhor, mas ainda tentando, vamos dizer assim, conquistar esse trunfo para acalmaria uma vaga na Copa Ouro. Vai ser a missão de, como você falou, a missão de El Salvador e São Vicente Granadinas são as mesmas, tem que ganhar seus jogos, né? Para que São Vicente Granadinas vai torcer para um tropeço de El Salvador. Mas eu acredito que, como El Salvador joga em casa, então eu vejo El Salvador tendendo a conseguir somar os 6 pontos, já que os dois, tanto El Salvador como São Vicente Granadinas, vão enfrentar as seleções mais fracas do grupo. Então acredito nisso. Mas como já São Vicente Granadinas já surpreendeu, pode surpreender novamente, embora não dependa diretamente dela, né? Ela tem que fazer os resultados, mas tem que torcer para que Bonaire e Montserrat, um dos dois, surpreendam contra El Salvador, mas que eles não surpreendam contra São Vicente Granadinas. Então vai ser algo bem interessante de acompanhar. Acredito que, claro, a questão de São Vicente Granadinas se tornou real buscar uma primeira colocação. Acredito que, claro, é possível, há possibilidade disso acontecer, porém, como tem a disputa também pela segunda colocação, para disputar as eliminatórias da Copa Ouro, então acredito que a prioridade máxima, o primeiro objetivo, por assim dizer, vai ser conseguir estar entre os segundos melhores colocados. Acredito que é algo mais concreto para São Vicente e Granadinas. E se conseguir, se os resultados também ajudarem, aí a primeira colocação do grupo seria maravilhoso para a seleção de São Vicente e Granadinas. Mas vejo a seleção de El Salvador como favorita a ficar nessa primeira colocação, obter o acesso para a Liga A e se classificar. Na relação à disputa contra o rebaixamento, é a mesma situação, só que o inverso, né? No caso, os dois times vão tentar fazer os seus, mas vão enfrentar adversários que são superiores. Claro que São Vicente e Granadinas, com Bonaire e Montserrat, um pouco mais de equilíbrio. Não diria equilíbrio, mas a distância técnica é um pouco mais reduzida entre essas seleções, principalmente São Vicente, Granadinas e Bonaire. Então, Bonaire vai ter esse confronto, vai ter essa disputa direta, né? Claro que tem os critérios de desempate, mas como são 3 pontos de diferença, vai torcer para conseguir criar um bom resultado e vai ter o confronto direto, né, entre São Vicente, Granadinas e Bonaire. Então, ele vai torcer para ainda sonhar com algo bem distante, de conseguir tentar somar pontos contra El Salvador e ganhar de São Vicente e Granadinas, para tentar ainda buscar uma questão de ser o segundo melhor colocado, que talvez não seja possível, mas a principal prioridade é sair, evitar o rebaixamento. Então, acredito que, para resumir esse grupo, acredito que a situação se mantém, com El Salvador em primeiro, São Vicente e Granadinas em segundo, e Bonaire conseguindo escapar do rebaixamento contra Montserrat. O confronto direto entre essas seleções foi na última rodada, né? Tanto na parte de cima, na parte de baixo. Bonaire e Montserrat trocaram farpas, uma venceu a outra por 1-0. Mesma coisa, El Salvador venceu o primeiro jogo por 3-2, depois perdeu por 2-1. Não vacilar, mas não dá para confiar que
nenhuma dessas duas seleções vacile, né? Porque a seleção de São Vicente e Granadinas empatou com o Bonaire, por isso que não está na primeira colocação com o El Salvador com 9 pontos. E no ano passado, o El Salvador empatou com o Bonaire num jogo lá em Washington, num frango absurdo do goleiro da seleção salvadorenha, uma bola recuada, ele errou o domínio, aí foi um abraço, meu amigo, naquela saga de El Salvador sem vencer, que só foi concluída justamente contra São Vicente e Granadinas em julho. Vamos ver se El Salvador vai conseguir fazer literalmente o dever de casa. Vamos para o Grupo B, que a gente falou que teve uma decepção muito grande na última rodada, que ainda está na liderança, que é Santa Lúcia com 9 pontos, Curaçao tem 7, Curaçao no momento é uma das seleções que iria para o playoff da Copa Ouro, ganharia no saldo de gols em relação a São Vicente e Granadinas. Aí a gente tem Granada com 4, São Martinho com 3. Nessa rodada a gente vai ter, os jogos vão ser em Curaçao, a gente tem Santa Lúcia e Granada, São Martinho e Curaçao, Granada e São Martinho, Curaçao e Santa Lúcia na última rodada. Tainan, a gente falou muito do vacilo que Santa Lúcia deu dentro de casa, né, nos jogos contra São Martinho, conseguiu vencer um de virada, mas com as calças na mão, e no segundo tomar uma goleada que ninguém explica. Né, uma vitória, uma derrota assim, que realmente foi surpreendente. Óbvio, ainda está na liderança do grupo, ainda está na frente de Curaçao. Curaçao, né, acabou empatando o jogo com Granada, enfim. No primeiro duelo entre as duas seleções, Santa Lúcia venceu, só que agora é um momento, vamos dizer assim, em tese, mais decisivo. De alguma forma ou de outra, essa é a última rodada, pode ser um confronto direto. Se Curaçao comprovar, vencer São Martinho, Santa Lúcia, vencer Granada antes, mas a tendência é que a gente tenha um confronto bem direto na última rodada, com o Curaçao jogando em casa. Aí acho que vai fazer diferença, e aí vai pesar aquela derrota contra São Martinho. E também, por outro lado, a gente tem uma briga ali de Granada contra São Martinho para não cair, um ponto de diferença entre as duas. Também na última rodada podemos ter um confronto direto, dependendo dos resultados da rodada anterior. Como que você vê essa chave? Né? Granada ainda pode sonhar também com uma classificação, mas é incrível, né? Acho que aquele resultado, aquela goleada, mudou muita coisa nesse Grupo B. Meio que colocou todos na briga, né? O São Martinho um pouco mais para trás, claro, tem chance, mas é muito improvável, né? Até pelos confrontos diretos. Mas, tipo, não foi apenas... A vitória do São Martinho terminou ajudando, de certa forma, a Granada, né? Porque a Granada tem 4 pontos, Santa Lúcia tem 9. Então pode acontecer nessa rodada, com esse confronto, se Granada, por exemplo, ganha de Santa Lúcia, a Granada vai para 7 pontos. E a depender do que acontecer no jogo de Curaçao, pode ficar com 7 pontos, com 8 ou com 10. Então pode ter esse equilíbrio ainda. Pode acontecer de 3 times brigarem por uma vaga na última rodada. Então, acho difícil, vai ficar mais direto mesmo entre Santa Lúcia e Curaçao, e as seleções vão decidir nesse confronto direto, na última rodada. Claro que essa derrota, essa goleada sofrida por Santa Lúcia, coloca muito em dúvida até o potencial que ela pode ter, né? Justamente nesse jogo contra a Granada, principalmente. O jogo contra a Curaçao tende a ser mais decisivo e um pouco de favoritismo para a Curaçao pelo fato de jogar em casa. Então, isso pode ser algo que pode fazer a diferença em um confronto direto, embora Santa Lúcia tenha em casa perdido por pior da chave, né, no momento. Então, quando jogou em casa contra São Martinho. Então, é algo bem equilibrado, tem seleções que, de certa forma, têm um certo equilíbrio. Então, acredito que, claro, que pode chegar na 6ª rodada e ter essa possibilidade de ter 3 por uma vaga, pela vaga principal, pela primeira colocação do acesso à Liga A. Isso pode não acontecer, mas há possibilidade. Mas ainda assim eu vejo como Santa Lúcia e Curaçao, na verdade, Curaçao e Santa Lúcia, e Granada e São Martinho, os confrontos do dia 18, como os decisivos, porque acredito que não vai mudar muito esse panorama. Mas ainda assim, vejo como Curaçao com um pouco mais de chance, embora todas as seleções, principalmente Santa Lúcia e Curaçao, tenham decepcionado ao longo dessa primeira fase, mas acredito que Curaçao ainda tem um pouco mais de possibilidade de terminar na primeira colocação. O que seria algo, pelo que Santa Lúcia construiu, seria até um pouco decepcionante para a seleção de Santa Lúcia. Mas, chega nessa situação, o panorama é esse, né, para essas 2 rodadas finais. Então, vejo como Curaçao e Santa Lúcia algo bem equilibrado pela primeira posição. Eu acredito, algo particular, que Curaçao consiga essa primeira colocação e acredito que Granada consiga se manter na Liga B. Não acho que vai brigar, não vai chegar nos playoffs,
como segundo dos melhores colocados, e também acredito que não seja rebaixado. Ver se Canija vai salvar dessa vez Santa Lúcia, né? Ele que é o grande nome da seleção, e ver se ele vai dar conta do recado, mas é uma situação muito delicada e que a própria Santa Lúcia mais uma vez se colocou, porque no ano passado não foi muito diferente a história. Vamos passar para o Grupo C. Grupo C, a situação está um tanto quanto mais resolvida nessa questão de liderança. O Haiti lidera com 12 pontos, Porto Rico tem 6, Saint Martin, no caso, né, tem 6 também. Aruba tem 0 pontos. Essa última rodada vai acontecer em Porto Rico. Porto Rico encara Aruba no dia 15. Depois tem Saint Martin contra Haiti. E no dia 18 tem Aruba e Saint Martin, Haiti e Porto Rico. Tainan, acho que o Haiti tem 4 vitórias, 12 pontos, 6 para frente, né? Precisa só de um empate ali no jogo contra Saint Martin para garantir o acesso. Da mesma forma como Aruba, se não vencer o Porto Rico, também já está rebaixado. Eu acho que nesse grupo vai ser mais interessante a questão de uma possível briga pela vaga no playoff ali entre Porto Rico e Saint Martin, né? Porto Rico ainda vai jogando em casa, tendo em visto que eles estão atrás dos outros, né? Então vão ter que fazer a parte deles, principalmente Porto Rico, que eu acho que é mais forte que Saint Martin nessa briga, para conseguir essa vaga no playoff, mas também, né, tentando fazer o fator casa valer. E eu preciso comentar mais uma vez que eu acho inacreditável a gente estar vendo a Aruba sendo rebaixada, porque nessas seleções que a gente falou, que estão para cair, né, São Martinho, enfim, Aruba, todos os jogos de Aruba foram interessantes, ela demonstrou um futebol legal de assistir, fez um jogo maluco contra o Haiti na última rodada, foi um 5-3, talvez aquela derrota, para mim, acho que ainda um pouco tanto quanto me explicar para Saint Martin lá no começo, pesou muito, depois foram 2 derrotas de virada para o Haiti, uma derrota no Porto Rico com gol já na reta mais final do jogo, enfim. Esse grupo está bem definindo a situação, né? Acho que seria uma surpresa se algo ficasse diferente em relação ao que está agora. Mesmo, por exemplo, os jogos sendo de Porto Rico, o Haiti tem uma qualidade superior aos outros 3, então acredito que o Haiti consiga pelo menos 1 ponto. Acho que o Haiti consegue até ganhar os 2 jogos, para terminar com 100% de aproveitamento. Em relação a Aruba, realmente decepciona, porque está com nenhum ponto. A questão, acho que a questão mais surpreende como um todo, né? Nem pelo futebol, que ela não joga para ter resultados tão negativos, mas a Aruba não ganhou nenhum jogo, perdeu os 4. Então fica uma situação bem complicada para ganhar os 2 jogos restantes contra Porto Rico e Saint Martin, e tentar tirar nos critérios de desempate. Então é algo bem complicado para a Aruba. Acredito que não tenha muita coisa a definir. E Porto Rico e Saint Martin vai tentar buscar, o que eu também acho improvável, uma classificação como segundo colocado. Até porque tem outros jogos, né? Tem Bermuda, Bermuda tem 9 pontos, Curaçao e Granadina tem 7. E principalmente Curaçao e Granadinas podem se tirar ponto um do outro, mas Bermuda pode sair na frente disparado. Então, acredito que a situação que está no momento continue sem modificações. Pois é, vamos ver como o Porto Rico vai usar esse fator casa, né? Tá tentando fazer até bons jogos, mas vamos ver, acho que é muito difícil também as coisas mudarem. Acredito que Porto Rico contra Saint Martin, pra gente for pensar no duelo ali direto, né, pela segunda colocação, óbvio, essas seleções já se enfrentaram, acredito que Porto Rico é favorita, lembrando que na última rodada, quando essas seleções se enfrentaram, né, Porto Rico acabou perdendo um dos jogos, para 3-2, depois venceu o outro por 2-1. Vamos passar para o grupo D. No grupo D tem uma expectativa muito grande pela líder, pela República Dominicana, que joga em casa, lidera com 12 pontos, Bermuda vem logo atrás com 9, Dominica tem 3, Antigua e Bermuda tem 0. Esse grupo tá bem certinho, assim, ó, quem venceu tudo, quem perdeu só pro líder, quem venceu o Lanterna e quem não venceu. Então a gente vai ter os confrontos, a gente vai ter República Dominicana e Dominica no dia 19, e também tem no dia 16, perdão, tem Bermuda e Antigua e Barbuda, e no dia 19 tem Antigua e Barbuda e Dominica, República Dominicana e Bermuda. Tainan, o grupo está se desenhando para ter uma definição na última rodada. A gente até lembrou que se por acaso Bermuda não vencesse Dominica na última rodada, a República Dominicana já estava basicamente classificada, não foi o que aconteceu. Mas há essa expectativa muito grande, por quê? Porque a República Dominicana nunca jogou uma Copa Ouro. Vai ser a primeira vez que eles passarem. Então, é um momento assim histórico, já ouvi um pessoal falando lá no país, que há essa expectativa para essa vaga, e vai conseguir provavelmente essa vaga em casa.
né? Óbvio que tem bermuda ali na sola da bota, cutucando, mas eu acho que a definição vai ficar para a última rodada. Acho que as duas seleções vencem seus jogos ali, tanto República Dominicana quanto Bermuda. E aí, na última rodada, tem primeira definição do rebaixado, que eu acho que o time Bermuda vai cair, né? Já vem há algum tempo fazendo péssimos desempenhos, péssimas atuações, né? E Dominica acho que consegue fazer por merecer essa vaga. E depois tem um jogo para, sei lá, o acesso também a essa vaga. Acho muito difícil que a República Dominicana não fique com esse acesso, até porque se a gente for pegar saldo de gols, que poderia ser um diferencial, a República Dominicana tem 7 gols de saldo a mais. Então, tem muita coisa já encaminhada para essa vaga ficar para Santo Domingo. É uma vaga histórica, um momento histórico que a gente está presenciando do futebol da República Dominicana, que a gente vê que há uma evolução, uma tentativa de ampliação, jogadores em nível, né, europeu, enfim, e também a gente viu algumas competições acontecendo lá recentemente a nível FIFA. Enfim, o que dá para esperar? Você acha que também é um grupo que tende a ficar com o retrato que a gente vai tirar agora, vai ser o mesmo no final, só que com pontos diferentes? Acredito que sim, justamente pelo fato da República Dominicana chegar nesse momento histórico jogando em casa. Então, é claro que tem essa... Pode ser um pouco de pressão, um pouco de euforia, que pode levar para um sentido negativo, né, no caso de tropeçar. Mas acredito que não. Acredito que a República Dominicana vive um momento interessante, embora a Bermuda chegue com possibilidades, e vai ser realmente, acredito que será na última rodada mesmo. Eu não vejo tanto Bermuda não perdendo para o antigo Barbuda, que vem tendo péssimo desempenho, quanto a República Dominicana não vejo perdendo pontos para a Dominica. Então, acredito que vai ser bem interessante mesmo, até porque a Dominica só conseguiu tirar pontos de antigo Barbuda. Então vai ser bem legal de acompanhar, principalmente esse confronto entre República Dominicana e Bermuda na última rodada. Mas eu acredito que esse panorama vai se manter, com a República Dominicana primeiro tendo esse momento histórico, com Bermuda em segundo, Dominica em terceiro, Antigo Barbuda em quarto. Pois é, um momento histórico que a gente vai acompanhar e vai ficar ligado para ver se de fato a República Dominicana consegue, né, estabelecer esse favoritismo. Enfim, a gente fica no aguardo para ver o que acontece nesses jogos, nessas partidas. Você fica acompanhando aqui, claro, do Conte Verde. A gente passa agora, a gente segue mais ou menos a Liga das Nações da CONCACAF, mas porém já com o olho na Copa Ouro. A gente falou das seleções que podem garantir vaga na Copa Ouro. Vai começar o play-in da Copa Ouro nessa data FIFA. São 4 jogos entre as seleções que foram rebaixadas na Liga A e as seleções que subiram na Liga C. Vão ser 4 jogos. Né? Nós temos, vamos fazer a análise pelos dias dos jogos. Né? Nós temos jogos de dia 14, São Cristóvão e Neves contra Cuba, Belize e Guiana Francesa. Daí, não, já falando de São Cristóvão e Neves, que foi a seleção surpresa, que marcou a última edição da Copa Ouro, conseguiu chegar lá por essa mesma caminhada, né? Conseguiu passar, obviamente, nos pênaltis, mas passou contra a seleção de Curaçao, que ali foi uma grande surpresa, e depois eliminou a Guiana Francesa também nos pênaltis, no jogo que valia a vaga. Depois, só participou, tomou porrada de todo mundo na fase de grupos, mas foi histórico ver São Cristóvão e Neves lá. Agora enfrenta uma seleção de Cuba, que é uma seleção que dá um pouco de dor de cabeça para as seleções que encara, mas ainda não conseguiu se estabelecer com tanta força. Enfim, o que dá para esperar desse confronto também? Belize e Guiana Francesa. Belize, acho que se a gente for pegar tecnicamente falando, como já diria nosso amigo Carni, foi a seleção da Liga C que apresentou o melhor nível de futebol. Né? A gente teve o acesso tanto de Belize, tanto de São Cristóvão e Neves, e também da seleção das Ilhas Caimã, mas Ilhas Caimã passou em segundo, de Barbados. Acho que Belize, dessas seleções, se falando de bola, foi a que mais jogou. Você vê alguma condição com a Guiana Francesa? A Guiana Francesa até que fez uns jogos na Liga A, bateu de frente na última rodada com a Nicarágua até o final para tentar se manter. Enfim, como que você avalia esses dois confrontos? Você acha que os times que foram rebaixados tendem a ser favoritos, né? Cuba e Guiana Francesa, ou você acha que pode pintar uma surpresa, que foi o que aconteceu na última vez com São Cristóvão e Neves? Eu acredito que pode pintar surpresa justamente com São Cristóvão e Neves. Porque, assim, os jogos de Cuba foram jogos bem equilibrados. Foram 4 jogos, foram 3 empates e 1 derrota. Então, foram jogos em que Cuba não apresentou, claro, deficiências ofensivas, claro, de não conseguir marcar, de conseguir segurar vantagens, mas também é uma seleção que tem um conjunto muito fechado, então aquele futebol mais burocrático, mais pragmático, de não levar gols
E, claro, com a dificuldade de fazer, então o objetivo principal é não sofrer gols, até pelo nível de adversários que enfrentou, por estar numa Liga A. Como o São Cristóvão Neves está na Liga C, então com adversários de um nível bem menor, então pode explorar mais esse potencial. Vai ser jogos equilibrados. Acredito que São Cristóvão Neves, por ter essa experiência passada de conseguir buscar uma vaga, de conseguir uma vaga na Copa Ouro, pode repetir. Então vai ser algo que bem curioso de ver, porque Cuba tem uma seleção com jogos que são mais burocráticos. São Cristóvão Neves tem essa questão de ter disputado a última edição da Copa Ouro por esse mesmo caminho. Então vai ser algo bem... vai ser bom de acompanhar. E vejo que o cenário está indefinido tanto para Cuba e São Cristóvão Neves quanto para a Guiana Francesa e Belize. Eu acredito que a Guiana Francesa ela chegou a flertar com bons resultados, com bom desempenho, mas, claro, esbarrava na alimentação técnica de enfrentar adversários superiores. Pode ser que a coisa se nivele um pouco mais. Mas Belize, como você falou, mesmo tendo... de todas as que subiram, Barbados teve o melhor ataque disparado, mas Belize em 4 jogos não sofreu nenhum gol. Marcou 9 jogos... marcou 9 gols e não sofreu nenhum, e ganhou os 4. Então tem jogado futebol desse nível, tem um futebol que tem um desempenho melhor. Eu acredito que será um jogo bem que tem chances consideráveis de enfrentar a Guiana Francesa, mas ainda assim os dois confrontos são bem equilibrados. Mas a possibilidade para surpresa dos times da Liga C conseguir levar melhor. Pois é, vamos ficar de olho, né? Tem essa questão, acho que, de favoritismo, né, das seleções da Liga A, acho que é indescritível, mas acho que Cuba é uma questão que a gente fala, às vezes, de até outras seleções que costumam ser pedras no sapato de seleções maiores e acabam se complicando em jogos contra as menores, que é a questão de você ter que atacar. O jogo vai ser o inverso do que Cuba está acostumado, né? Então, acho que isso é um ponto que pode ser uma barreira. A gente pode ver isso um pouco em Cuba na Copa Ouro mesmo, que Cuba não ficou num grupo propriamente dito, na Copa Ouro de 2023, num grupo onde ela era a seleção... As outras seleções eram tão mais fortes, assim, né? Cuba ficou numa chave ali junto com... Era no grupo D, se eu não estou enganado. Cuba enfrentou ali Canadá, Guadalupe e Guatemala. E ele tomou uma goleada de Guadalupe, por exemplo, né? Teve uma vitória um pouco menor, uma derrota para Guatemala também. Contra o Canadá na última rodada já não valia mais nada, né? Vale a gente lembrar que o grande nome de Cuba nessa Copa Ouro foi Arozarena, né, o goleiro. O Arozarena, que é irmão do Arozarena do beisebol, se você acompanha beisebol, não é só uma coincidência, eles são irmãos, mas é curioso aí a gente ver essa possibilidade, ver como que se São Cristóvão Neves vai conseguir aproveitar alguma coisa disso, né? Então, só passando aqui a agenda, esses 2 jogos acontecem no dia 14, quinta-feira, né? São Cristóvão Neves e Cuba em São Cristóvão Neves, Belize e Guiana Francesa no Belize, e aí os jogos da volta, no dia 18 está programado Cuba e São Cristóvão Neves em Cuba, e no dia 19 em Paranaibo, no Suriname, a Guiana Francesa recebe a seleção de Belize. Vamos para os outros confrontos que acontecem, os jogos de na sexta-feira, dia 15, as Ilhas Caimã encaram Guadalupe, Barbados encara Guiana. Aí, né, se a gente volta para a Copa Ouro do ano passado, a gente lembra que Guadalupe foi não digo uma decepção, mas travou um duelo excepcional contra a Guatemala para conseguir a classificação. Né, Guadalupe chegou até na última rodada com a liderança do grupo, nesse grupo que a gente falou, o grupo D, né, conseguiu empatar com o Canadá, né, goleou Cuba, estava vencendo o Guadalupe, um jogo muito louco, perdeu o pênalti nos 40 e pouco já do segundo tempo, que podia dar a classificação para a seleção de Guadalupe. Agora se vê nessa situação de ter que disputar um play-in para poder sonhar, né, em passar. Lembrando que Guadalupe passou pelo play-in, pelo play-off, quer dizer, para conseguir chegar naquela edição da Copa Ouro. No caso, eliminou Antigua e Barbuda e depois eliminou a Guiana. Guiana, que também está nesse pote aqui, Guiana que vai encarar Barbados, o jogo de ida em Barbados na sexta-feira, dia 15, e depois, dia 19, o jogo lá na Guiana. Acho que, falando, são 2 seleções da Liga A que apresentam mais nível técnico, mais qualidade do que as outras anteriores, porém que ficaram devendo. Né? E como você vê, as franco-atiradoras, acho que dá para dizer assim, as Ilhas Caimã principalmente, né, que são uma seleção que vem na melhor segunda colocação, ou seja, não é das melhores seleções que se classificaram. Barbados, como se diz, tem uma força
ofensiva muito grande, tem os irmãos Maçã Branca, né, o Applewhite, não são dois Applewhites no time, mas tem um artilheiro, inclusive, da Liga das Nações até agora, né, vou pegar o nome certinho dele, mas ele meteu o hat-trick, ele fez vários gols aí, né, nessa edição da Liga das Nações. Peraí que eu vou pegar o nome dele aqui, mas é um ataque muito eficiente, né? É o Red Steven, né? O ataque fez 5 gols, né, na Liga C. Acho que a Liga das Nações do Barbados foi correspondente com aquilo que a gente esperava, mas é um desafio muito grande para a Guiana que ficou devendo demais, né? A gente esperava muito mais do Omar Glasgow, por exemplo, que foi considerada a revelação da última Liga das Nações, que não apareceu tanto dessa vez. Se sente que, por um lado, a Guiana tem que dar resposta, a Guadalupe também, né? Que são seleções que acho que a gente via num nível um pouco acima, acabaram caindo e agora tem que dar uma resposta nesse play-in, né? Para depois, lá no play-off, depois vai ver quem vai encarar para tentar uma vaga. Mas no play-in acho que chegam ainda mais com obrigação de avançar do que Cuba e Guiana Francesa. Não sei se você vê assim. Vejo da mesma forma, vejo como antes da bola rolar, as duas são favoritas, não por apenas estarem na Liga A, mas por realmente o fato delas estarem na Liga A mostra que elas têm mais qualidade, um pouco mais de potencial técnico, e realmente elas deveram nesses jogos, principalmente Guadalupe. Guiana decepcionou mais, mas Guadalupe ainda deu uma esperança que terminou não se concretizando nas circunstâncias que você já falou. Então, esse jogo contra as Ilhas Caimã para Guadalupe, eu vejo Guadalupe com mais chances, até pelo fato das Ilhas Caimã avançar como segunda colocada, com melhor segunda colocada, uma campanha bem nivelada, então não teve tanto diferencial em relação às outras concorrentes. Então eu vejo Guadalupe, até pelo potencial que tem, conseguir buscar um resultado melhor. E em relação a Guiana e Barbados, a mesma coisa. A Guiana tem mais qualidade, vejo Guiana com um pouco mais de potencial, só que encontra Barbados com a questão de ter feito 17 gols em 4 jogos. São adversários de níveis diferentes, é uma realidade totalmente distinta da que enfrentou anteriormente, mas a seleção carrega esse bom momento ofensivo. Então pode ser interessante enfrentar uma seleção que passou por problemas defensivos, né? A Guiana sofreu 13 gols, né? Então, claro que a gente sempre tem que levar em consideração o nível técnico que as seleções enfrentaram, mas vejo Guiana ainda assim com mais possibilidades, com mais chances de superar Barbados nesse play-in. Mas a gente fica na guarda, então já vamos ter essas primeiras definições e a gente fica também na guarda de entender como vai ser esse playoff. Alô, CONCACAF, libera pra gente o regulamento, libera pra gente saber aonde vão os eliminados das quartas de final da Liga A, que até agora a gente não sabe se vai direto. Será que estão esperando os Estados Unidos, México ou Canadá ficarem de fora para decidir? Eu não duvido de nada vindo da CONCACAF. Mas você vai saber quando tivermos novidades por aqui no Conte Verde, aqui no ConteCast, nas suas redes sociais. Então segue a gente lá, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Também fica ligado aqui no nosso Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, para nos acompanhar quando a gente soltar os outros podcasts, outros ConteCasts, essa prévia aí para essa data FIFA do mês de novembro. E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde, você pode nos ajudar a estruturar cada vez mais o nosso projeto. Não pode ajudar financeiramente? Compartilha com o seu amigo que quer saber tudo que rola no futebol de seleções, tudo que rola na CONCACAF. A gente passou a limpo aqui, fez nossa prévia, depois, na data FIFA, né, a gente volta com nossa repercussão, com a nossa análise, mas agradeço demais pela sua participação e vamos junto aí nessa caminhada. Forte abraço. Valeu pelo convite mais uma vez, vamos acompanhar essa prévia que traz muita expectativa. Acredito que essa expectativa também será carregada nos jogos quando a bola rolar, e depois a gente comenta toda a repercussão do que aconteceu dessas partidas. Exato, você pode anotar aí as coisas que a gente apostou, palpitou, para depois ir cobrar a gente se a gente errar feio. Abraço para nossos irmãos costarriquenhos, que devem estar bolados com a gente por conta desse podcast, tá certo? Abraço, até a próxima. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui, até mais.